Bom dia a todos os alunos do curso de Direito da Faculdade Multimix Cariacica, oitavo e nono período. Dando seguimento às nossas aulas, vamos continuar hoje conversando sobre os títulos de crédito do direito civil, que na aula passada nós passamos as principais características, os atos cambiários, aval, endosso, aceite, ok? Falamos sobre o avalista e o fiador, as diferenças. Então, para que possamos fixar todas as informações da aula de hoje, que nós vamos trabalhar todos esses títulos de crédito, as características, importante vocês acompanharem os conhecimentos da primeira aula sobre títulos de crédito. O material também está postado no portal da faculdade, porque acredito que vai ficar mais fácil para assimilar as informações da aula de hoje. Perfeito? Então, quando a gente fala em títulos de crédito de direito civil, basicamente nós temos 5 títulos de crédito, ou seja, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o cheque e os títulos de crédito impróprios. Então, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata e os títulos de crédito impróprios. Quanto aos títulos de crédito impróprios, nós não vamos aprofundar na aula de hoje o conhecimento sobre esses títulos. Por quê? Porque como nós apresentamos na primeira aula de títulos de crédito, esses títulos de crédito, eles são aqueles regulados pelo Código Civil. Então, lá no artigo do Código Civil que traz as regras gerais dos títulos de crédito, nós vamos encontrar a formalização, a estrutura que devem ser criados esses títulos de crédito impróprio. Então, lá no artigo 887, 880, salvo engano, você tem as informações que o Código Civil trata desses títulos de crédito, e todos aqueles títulos de crédito que não estiverem prescritos por legislação própria, né? Que são esses 4 títulos de crédito: nota promissória, letra de câmbio, duplicata e o cheque. Esses títulos de crédito serão regulados pelas leis do direito civil. Então, ou seja, todos os benefícios, todos os direitos e garantias previstos ao título de crédito, ou seja, a legislação específica com relação ao seu prazo de cobrança, à sua prescrição, à sua natureza jurídica, diferente dos títulos de crédito próprio, que são esses apresentados, ok? Então, títulos de crédito impróprio, marquem aí regulados pela ordem do direito civil, que buscam harmonia com os títulos de crédito próprio, mas que não gozam de legislação específica quanto à sua formalidade e cumprimento, ok? Esses são os títulos de crédito impróprio, Código Civil de 2002. Agora vamos falar dos títulos de crédito próprios. Nós temos primeiro título de crédito. Tá, antes de falar de títulos de crédito próprio, gente, olha só, para aqueles que já forem preparar para o estudo da OAB, para o exame da OAB, a OAB cobra muito cheque e duplicata, ok? Nota promissória, que a prova da OAB menos cobra, até é o histórico, né, da prova da OAB, nem são as últimas provas, e também alguma coisa de letra de câmbio, mas eles se apegam mais a cheque e duplicata, tá? Então, façam a leitura do material, faça a leitura do resumo da aula que eu postei no portal, faça a leitura da doutrina, ok? Para que vocês possam assimilar melhor essa matéria. Então, quando a gente fala de letra de câmbio, nós vamos estar falando da Lei Uniforme de Genebra, ok? Que a gente já falou na aula passada, que o Brasil recepcionou essa lei. E, com relação à letra de câmbio, ela foi recepcionada no direito brasileiro pelo decreto número 5766366. Então, o decreto 5766366 é aquele decreto que internalizou, reconheceu a Lei Uniforme de Genebra, que trata desses títulos de crédito próprios. Então, a primeira característica dessa letra de câmbio é que ela é uma ordem de pagamento, ok? Então, nós temos as ordens de pagamento e as promessas de pagamento. Quando a gente fala numa letra de câmbio, ela é uma ordem de pagamento, ok? Na letra de câmbio, eu vou ter 3 figuras: o sacador, o sacado e o tomador.
Eu já falei para vocês que quando a gente fala em título de crédito, para a gente entender esse processo, essas etapas de transmissão desse instrumento jurídico, eu gosto de assimilar o sacador, que é quem emite, ou seja, como fosse um jogo de vôlei, quem saca a bola. Então nós temos aqui na letra de câmbio o sacador, que é quem emite, ok? Nós temos o sacado, que é aquele que vai ser o responsável pelo pagamento. E nós temos o tomador, que é aquele beneficiário. Sacador emite, lança bolas. O sacado é aquele que é responsável por pagar. E o tomador é o beneficiário desse valor. Então, imagine que André deve para Bernardo 10 mil reais e Bernardo emite uma letra de câmbio em favor de Carlos para que ele possa receber esses 10 mil reais de André. Então, Bernardo vai ser o sacador, André o sacado e Carlos o tomador, que é o beneficiário, ok? Importante dizer que, quando a gente fala de letra de câmbio, né, essa recusa, né, a recusa do aceite, lembra da aula lá dos atos do direito cambiário? Primeira aula a gente falou desses atos. Então, aqui na letra de câmbio não é obrigatório, diferente das duplicatas que vão ser obrigatórios. Então, essa recusa, né, quando comprovada a recusa do recebimento, de dar o aceite, né, para poder pagar essa letra de câmbio, essa recusa pode ser dado protesto desse título por falta desse aceite, ok? E quando eu tenho essa recusa por falta de assinatura do aceite, lembrando que aceite é anverso na frente do título, eu vou ter o vencimento antecipado dessa dívida. Então, quando eu falo de câmbio, não é obrigatório que o sacado aceite esse título, ok? Dê a garantia de pagamento desse título, a liquidez de pagamento desse título. Mas quando ele não faz, ok? O tomador, ele vai protestar esse título e ele pode executar antecipadamente. Vai protestar contra quem? Contra o sacado ou sacador? Contra o sacador. Neste caso aqui da letra de câmbio, o sacado só vai ficar responsável se ele der o aceite desse título, ou se ele fazer o endosso desse título, ou se ele for garantir, ou se ele for um avalista desse título, ok? Então, caso o sacado ele aceite esse título, ele se torna o devedor principal e o sacador o devedor indireto. Caso ele não aceite, o devedor, o débito, se volta contra o sacador, ok? Porque essas relações jurídicas são distintas, ok? Quando a gente fala de prescrição na letra de câmbio, nós temos que olhar o artigo 70 dessa lei de Genebra, Lei Uniforme de Genebra, que está regulamentada pelo Decreto-Lei 57663 de 66. E aí o artigo 70, ele coloca que prescreve em 3 anos contra o vencimento. Então, a contar do vencimento dessa letra de câmbio, da data de vencimento, ok? Lembrando que o vencimento é quando se inicia a obrigação de pagar, de quitar esse título de crédito. O vencimento não é o final, não. Então, é quando se inicia o prazo para quitar esse documento. Então, eu tenho 3 anos para poder executar esse título de crédito. Então, dentro desse período, estou falando de uma execução de título executivo extrajudicial, desde cumprido todas as formalidades de emissão, no caso aqui também de protesto anterior deste título de crédito. E aí o artigo 70 ele traz prazos diferentes dentro desse período de 3 anos, com relação ao sacador, com relação ao sacado, com relação, em caso de avalista, que esses prazos eles vão diminuir em 1 ano e 6 meses, ok? Mas, regra geral, 3 anos de prescrição para execução de uma letra de câmbio. Perfeito? Nota promissória é um título de crédito que a sua legislação ela segue, em regra geral, todas as informações da letra de câmbio, por ser da mesma legislação, esse decreto 5766366 e a Lei Uniforme de Genebra.
Só que, diferente dos demais títulos de crédito, quando a gente fala em nota promissória, essa é uma promessa de pagamento. Então, na letra de câmbio, no cheque, na duplicata, eu tenho uma ordem de pagamento. Quem está emitindo está determinando que o sacado, pague. Já aqui na nota promissória, o próprio sacador, quem emite, é o sacado, ok? E o tomador é o beneficiário, aquele que vai receber. Então, na nota promissória, diferente dos demais títulos de crédito, como, né, a letra de câmbio, vem da letra de câmbio, eu também não tenho a figura do aceite. Porque ele vai ter que confirmar se ele está emitindo essa nota promissória direto para o seu credor ali. Então, como o sacador é o mesmo do sacado, eu também não tenho a figura do aceite neste título de crédito. Perfeito? Prazo prescricional também de 3 anos, porque segue essa mesma legislação, então no artigo 70 da Lei de Genebra, ok? Lembrando que, no tocante às notas promissórias, por exemplo, a duplicata, eu posso dar o aceite, eu posso dar o endosso, enfim, dar outras comprovações de recebimento por títulos à parte. Já a nota promissória tem que ser todo o aceite, todo o pagamento, quitação, tudo feito no título de crédito, ok? Porque se esse título não tiver com essas comprovações de quitação, dentro do prazo prescricional, eu posso sim executar esse título de crédito. Outra observação da nota de promissória é a súmula 258 do STJ. A súmula 258 do STJ, ela diz que, em regra, os títulos de crédito, pelos princípios, eles gozam do princípio da autonomia, não estão vinculados à causa da sua emissão. Mas no caso das notas promissórias, essa autonomia ela não se apresenta, porque o STJ, na súmula 258, ele diz que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia creditícia. O que quer dizer isso? Eu vou pegar um crédito para o banco e o banco emite uma nota promissória para eu poder assinar já para ele, que nesse caso é quem está me emprestando esse valor, me dando esse valor. Então, essa nota promissória, pela falta de pagamento, os bancos executavam. E aí eu ficava com esses processos, tanto com relação à liquidez, com relação à execução. Como se fossem títulos diferentes. E, na verdade, eles estão ligados. Essa nota promissória está ligada à dívida principal. E o STJ entende que eu não tenho autonomia, então tem que discutir pela via ordinária, né, pela questão do contrato de financiamento, ou qual que seja esse contrato. Ok? Então, nota promissória, vige a legislação inerente à letra de câmbios, decreto-lei 57663-66. Beleza? O terceiro título de crédito que podemos falar hoje são os cheques. Quando se fala em cheque, a legislação do cheque vai ser a Lei 7357 de 85. 7357 de 85. Vou aqui fazer só uma observação dentro de um sistema jurídico, dessa análise macro do sistema jurídico. Nós podemos analisar que toda legislação inerente aos títulos de crédito próprios são legislações de 85, de 66, 68, ou seja, legislações de um outro período econômico, onde eu tinha essa cartularidade, a cártula, o documento físico para comprovar essa transmissão ou essa obrigação desses títulos de crédito. Agora, nós temos já uma análise do direito civil se voltando para esses títulos de crédito virtuais, ou seja, todas essas obrigatoriedades literais que a legislação traz, pelo meio virtual, elas podem ser comprovadas e determinadas de outras formas, ok? Então, há toda essa discussão da virtualização, da digitalização, né, desses meios virtuais de títulos de crédito, ok? É só uma visão para a gente pensar realmente dentro dessa evolução do direito à necessidade da sociedade. Então, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, regra geral, a gente já ouviu falar muito isso, né? No Brasil, pela lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista.
pela questão cultural, ele se torna do comércio um modo de pagamento a prazo, mas em regra geral ele é à vista. Já a letra de campo também é uma ordem de pagamento, só que ela não é à vista como o cheque, ok? Por isso que eu tenho que ter o aceite nele. Diferente do cheque, que eu não tenho aqui a necessidade do aceite, ok? Por quê? Porque havendo essa ausência de fundos, né, no caso o protesto, né, porque havendo essa ausência de fundos no cheque, eu não preciso protestar, porque o sacado ele já vai dar lá, colocar sem fundo por qual impedido de liquidar por qual motivo, né, motivo 11, motivo 10, e aí o sacador, o tomador, o beneficiário já pode executar contra o sacador. E o cheque, então, é uma ordem de pagamento à vista, que o sacador ou emitente, que é o devedor, ele vai emitir para o beneficiário, que é o tomador, que é o credor, que ele vai receber desse sacado, que é a instituição financeira. Então, ou seja, a legislação fala que o sacado aqui é o banco, ok? Instituições com prerrogativas, instituições financeiras diferentes de banco, né? A legislação ela não entende na sua literalidade como sendo o sacado. Então aqui eu falo dos bancos, perfeito? Então o sacador é o emitente, o banco é esse que vai fazer a intermediação dessa relação cambial e o beneficiário é esse tomador desse cheque, ok? Então com relação a esse cheque, que é um documento à vista, nós temos uma súmula a 370 do STJ que ele diz que caso o beneficiário ele apresente esse cheque antes do prazo do seu vencimento, ele poderá receber, porque pela lei ele é um documento à vista, um modo de pagamento à vista. Mas o sacador poderá ajuizar uma ação indenizatória de danos morais contra este beneficiário e não contra o banco, ok? Porque ele cumpriu essa determinação, porque a lei exige isso, que é uma ordem de pagamento à vista, por ter não cumprido essa questão do prazo do pagamento desse cheque, ok? Então, esse protesto do cheque ele é dispensado, diferente dos outros documentos, como a letra de câmbio e a nota promissória, ok? E ele é dispensado porque, como eu falei, o próprio sacado vai dar a informação por ausência ou insuficiência de fundos nesse documento, e é o meio de prova para demonstrar essa iliquidez, beleza? Com relação ao cheque, nós temos que diferenciar os prazos de apresentação do prazo de prescrição. Então, primeiro eu tenho o prazo de apresentação e depois o prazo de prescrição. Esses prazos, Pagel, eles correm juntos, em paralelo? Um absorve o outro? Não. Primeiro eu tenho o prazo de apresentação para depois se iniciar o prazo de apresentação, de execução, tá? Então, com relação ao prazo de apresentação, eu tenho que ver se o cheque é da mesma praça ou de praça diferente. Mesma praça, mesmo município. Então, tem que ver lá qual é a agência bancária, né, o domicílio de emissão desse cheque e o local que eu estou dando ele. Então, se o meu banco é de Vitória, eu emiti esse cheque aqui em Vitória, mesma praça. Se o meu banco é de Cariacica, eu emiti o cheque, comprei nesse Expedito Garcia e Cariacica, mesma praça. Agora, se meu banco é de Cariacica, eu fiz essa compra lá em Domingos Martins e Venda Nova do Migrante, são praças diferentes, ok? Então, quando eu falo a mesma praça, mesmo município da emissão desse cheque. Então, mesma praça, o prazo de apresentação 30 dias. Então, contados do prazo de vencimento, que é o prazo de pagamento, eu tenho até 30 dias para apresentar esse cheque, ok? 30 dias para que eu possa ir até o banco e sacar esse cheque. Já de praças diferentes, eu tenho prazo de 60 dias. Mesma praça, 30 dias, praça diferente, 60 dias. Após esse prazo de 30 e 60, e não estou falando 1 mês e 2 meses, que às vezes a prova da OAB pode ter essa pegadinha. Não só 1 mês nem 2 meses. 30 dias e 60 dias corridos. Ok? Lembrando sempre que a lei não disser nada, regra prazo corrido. Ok? Tanto com a alteração do CPC, veio a inclusão dos prazos úteis que está
discriminado no CPC. Então, 30 dias mesma praça, 60 dias praça diferentes, prazo de apresentação. Após esses 30 dias e após esses 60 dias, inicia o prazo de prescrição, que também é diferente dos demais títulos de crédito, porque a prescrição aqui é contada de 6 meses após o prazo de apresentação. Então, 6 meses após o prazo de apresentação, é o prazo que eu tenho para executar esse título executivo extrajudicial. Então, cheque de mesma praça 30 dias, cheque de praça diferente 60 dias. Superado esse prazo de apresentação e foi apresentado e não tem a liquidez do cheque, eu tenho até 6 meses para poder executar esse cheque. Lembrando, pessoal, que a Pagel passou o prazo de execução, nota promissória, letra de câmbio 3 anos, cheque esses 6 meses contados do prazo de apresentação. Eu perco o direito de receber, o devedor não é mais obrigado a me pagar? Não, não é bem assim, porque quando eu falo de execução, e aí nós vamos lá para as aulas de CPC, o rito da execução ele é mais célere do que os demais ritos. Então, vencido esse prazo de execução do cheque, ser 6 meses após a data de apresentação, eu posso tanto entrar com uma ação ordinária, como com uma ação de cobrança, ou uma ação monitória, né, se esse título de crédito não me trouxer toda essa liquidez que a lei determina para ele. Okay? Então, passado o prazo de prescrição desse título de crédito, eu posso entrar com uma ação de cobrança, uma ação ordinária ou uma ação monitória. Lembrando que, regra geral, esses prazos totalizam 5 anos no Código Civil. Então, eu tenho esse prazo de prescrição do título de crédito, passado esse prazo, eu tenho os outros meios de cobrança. Ação de cobrança, ação ordinária ou uma ação monitória. Elas que vão ter um prazo de até 5 anos para que elas possam ocorrer. Perfeito? Temos também que saber diferenciar o cheque visado do cheque administrativo. Então, o cheque visado é quando o sacador emite esse cheque, o emitente emite o cheque, e o sacado, que é o banco, eu vou até o banco, e o banco, e o tomador vai no banco, e o banco ele determina que durante o prazo de apresentação e durante o prazo de apresentação, aquele cheque ele tem fundos para ser cobrado. Então, o sacador vai até o sacado e ao emitir esse título de crédito, esse cheque, o sacado ele confirma que tem provisão de garantia pelo prazo de apresentação, 30 ou 60. Dentro desse prazo, ok? Então, o sacado vai fazer isso por quê? Porque ele vai já garantir dentro da conta do emitente aquele valor para ser pago esse título dentro do prazo de apresentação. Passado esse prazo, ele não tem mais essa obrigação. E o cheque administrativo é quando o sacado, né, que é o banco, ele é o próprio sacador. Então, quando o cheque é emitido pela essa agência bancária, ele é um cheque administrativo, com maior garantia de recebimento, maior liquidez, né, já que é a agência bancária instituição bancária que está emitindo. Lembrando que esse cheque administrativo, ele sempre será nominal, ok? Eu tenho que identificar quem é que vai receber esse cheque, tá? Outra característica do cheque é o cheque cruzado, ok? Então, o cheque cruzado é aquele cheque que eu vou determinar que seja depositado na conta desse tomador. Então, o cheque que tem aquele risco nele, a pessoa que está recebendo esse cheque, ele necessariamente terá que depositar aquele cheque para receber na sua conta bancária. Não pode receber em mãos. Mais uma garantia para saber quem vai ser que tem o tomador. E esse, mesmo sendo um cheque cruzado, eu posso sim fazer um cheque à ordem ou um nominativo, ok? Para dar mais segurança ainda. Então, eu posso cruzar e deixar a ordem, podendo que esse cheque seja endossado para outro endossatário receber ele. Mas também eu posso fazer cruzado e nominativo, que aí aquela pessoa vai ter que ir na agência bancária dela
e depositar aquele cheque para poder receber, ok? E nós temos falado também da sustação do cheque. Sustação que é gênero e ela pode ocorrer por revogação ou por oposição. Sustação do cheque por revogação e sustação do cheque por oposição. A revogação é aquele ato que apenas o sacador pode fazer e ele é feito após o prazo de apresentação. Então, eu emito o cheque, é aquele chamado cheque, é a contraordem do cheque. Então, eu dei a ordem para pagar e depois eu vou dar uma contraordem para não pagar. Então, só o tomador, ok? Desculpa, só o emissor, né, o sacador, o emitente, que ele poderá fazer essa contraordem do cheque, que é essa sustação por revogação. E ela vai ocorrer após esse prazo de 30 dias ou 60 dias da apresentação. Então, eu emiti um cheque, o meu tomador, o meu beneficiário, dentro daquele 30 dias ou 60 dias para apresentar, não apresentou o cheque, eu fui até o banco e falei, olha, susta esse cheque aí por revogação, porque passou o prazo, eu provisionei e a pessoa não pagou. Aí depois o tomador vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato comigo e vai informar que que o cheque não foi recebido pelo banco. Ele vem até mim, me entrega esse cheque, eu assino outra folha de cheque para ele, com prazo para esse pagamento, para ele poder cumprir, ok? E já a revogação, a sustação por oposição, qualquer pessoa pode fazer. Tanto o sacador, quanto o tomador, o endossatário, o endossante, todos podem fazer essa oposição. E essa oposição vai ocorrer dentro do prazo de apresentação. Então, a revogação é após o prazo, que quem emitiu pode ir lá e revogar, para não pagar mais, porque passou o prazo, e ele vai ter que usar aquele valor para outra situação. Então, imagine que ele reservou aquele dinheiro, paga aquele cheque, passou o prazo de 30 a 60 dias, o meu tomador não apresentou ele. E eu preciso fazer a movimentação desse dinheiro para não ficar parado na minha conta. Então, é por revogação. A oposição é quando tem algum problema. Então, eu tive alguma situação ali dentro dessa prestação de serviço, ou o título foi perdido, o cheque foi perdido, foi roubado, e aí, dentro desse prazo, eu posso fazer a sustação por oposição. Beleza? Cheque Lei 7357/85. E, por fim, nós temos as duplicatas. A duplicata ela se diferencia dos demais títulos de crédito que nós falamos hoje. Por quê? Porque ela é um título de crédito causal, ou seja, ela só pode ser emitida para compra e venda mercantil, compra de mercadoria ou prestação de serviço. Tanto que a lei fala que eu não posso emitir uma letra de câmbio para substituir uma emissão de duplicata, ok? Quando a lei exige que seja por duplicata, é quando tem uma venda de uma mercadoria ou uma prestação de serviço. É o que está lá na lei 5474 de 68. Outra diferença da duplicata para os demais títulos de crédito é que ela é uma ordem de pagamento emitida pelo credor. Quando eu falo de uma nota promissória, quando eu falo de uma letra de câmbio, quando eu falo de um cheque, quem está emitindo é o devedor. A nota promissória é uma promessa, mas quem está emitindo é o devedor. Já na duplicata, quem está emitindo é o credor, ok? Então, aquele que tem que receber aquele crédito, imagine que eu fiz uma venda de uma mercadoria, emiti a nota fiscal e essa nota fiscal não foi paga, não foi cumprido esse contrato, eu vou emitir uma duplicata, para que esse devedor possa adimplir o pagamento dessa ordem de pagamento. Então, aqui na duplicata, eu também falo em uma ordem de pagamento e não uma promessa de pagamento. E sempre será vinculada a essa emissão dessa fatura. Ela sempre é vinculada à emissão dessa fatura de prestação de serviço ou da venda dessa mercadoria, ok? Então, esse tomador, quem vai ser o beneficiário dela é o próprio emitente. Então, o sacador, ele é mesmo que o tomador. E o sacado é aquele que tem que pagar. Diferente da letra de câmbio, né? Aqui na duplicata, o aceite ele é obrigatório. Como a lei fala, obrigatório ou presumido.
ok? Então, ele é obrigatório ou presumido. Presume-se como? Pelas situações que a própria lei determina. Então, quando ele fala que o aceite é obrigatório, ele já nos está dizendo que é o seguinte, olha, o meu sacado, ele só poderá protestar, só poderá não aceitar essa duplicata quando fundamentada e comprovada pela forma que o artigo 8º e seus incisos dessa lei 547468 disciplinar. Porque, via de regra, eu tenho que dar o aceite nesse título de crédito. Então, é obrigatório o aceite e esse sacador ele poderá presumir, né, a letra de câmbio fazendo o quê? Esse recebimento fazendo o quê? Protestando ela. Então, eu posso fazer esse protesto por falta de aceite, porque a lei obriga ele a fazer, e comprovando a entrega da mercadoria ou a realização da prestação de serviço. Então, aqui vai haver esse protesto por falta de aceite, ok? Pode ser comprovada essa relação jurídica, diferente da nota promissória, tem que ser o mesmo título de crédito, em documentos em apartados. Então, eu posso comprovar a emissão, né, ser o sacador, eu posso dar esse aceite por outras formas, títulos em apartados, por um e-mail, por exemplo, da aceitação dessa duplicada emitida. Então, o credor, que é o emitente, o sacador, ele emite para o sacado essa ordem de pagamento, ok? No prazo de 30 dias para ele pagar, e o sacado ele tem o prazo de 10 dias para devolver esse título, com o aceite ou com a sua recusa justificada. Passado esse prazo, o sacador poderá protestar este título por falta de aceite ou um presumido porque ele comprova que cumpriu a sua obrigação. E o artigo 8º fala quando que esse devedor poderá não dar o aceite nesse título de crédito, desde que seja de forma justificada e comprovada. E aí os incisos do artigo 8º colocam lá, em caso de avaria ou não recebimento da mercadoria, tá? Então, eu comprovo que eu não recebi ou que ela veio danificada. Quando comprovar vício de defeitos, quantidade ou qualidade dessa relação jurídica e por divergência dos preços ajustados. Então, eu posso me negar a aceitar dar o aceite nesse título de crédito, nessa duplicada, desde que seja por essas fundamentações, ok? E aí eu vou devolver sem falta de aceite e caso o sacador ele entenda que foi cumprida a obrigação jurídica, ele vai fazer o protesto deste título de crédito e depois promover essa ação de execução. A ação de execução, no caso da duplicata, é de 3 anos também, de acordo com o artigo 18 da lei das duplicatas, ok? 547468, eu já ia falar a lei dos cheques, mas aqui artigo 18 da lei de duplicatas, ok? Outra observação, pessoal, quando um empresário emite uma duplicata para o seu sacador, para o seu sacado, é obrigatório que seja registrado no livro fiscal, que é o livro de registro de duplicatas do empresário. Então, havendo a emissão dessa duplicata, eu tenho que registrar no livro próprio, que é o livro de registro de duplicatas. Caso essa duplicata se perca, ele pode emitir novamente essa duplicata, que a lei chama de triplicata. Então, a triplicata é quando eu tenho a necessidade ou o pedido para que seja emitida novamente uma segunda via dessa duplicata. E dentro desse prazo eu falo em execução, passado esse prazo eu tenho uma ação de cobrança ordinária ou uma ação monitória. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos as informações com relação aos títulos de crédito próprios e impróprios. Oriento que vocês façam a leitura do material que eu postei no portal AVA da faculdade. Faça a leitura também dessas legislações, dos artigos que nós trabalhamos na aula de hoje.
tá? E façam a leitura da doutrina. Eu vou lançar alguns exercícios para vocês já estarem trabalhando as informações das nossas aulas, e no nosso próximo encontro eu vou resolver com vocês. E a nossa prova, atividade valendo 5.5 deste bimestre, será uma lista de exercícios para que vocês possam estar respondendo com relação aos títulos de crédito, sociedade anônima e sociedade limitada. Alguns alunos me procuraram, esboçaram o interesse que tem uma nova aula sobre sociedade anônima, porque estavam com dificuldade no tema. Então, eu vou voltar a abordar isso aqui nas nossas próximas lives, para que vocês possam estar fixando o conteúdo de direito empresarial, ok? Passados essas informações, eu quero trabalhar com vocês ainda nesse bimestre os meios adequados de resolução de conflito na vertente empresarial. Então, como se aplicaria a mediação, a conciliação, a arbitragem, a autocomposição ou a heterocomposição em matéria de direito empresarial, e a importância dessas cláusulas dentro dos contratos sociais ou dos seus estatutos sociais. Perfeito, pessoal? No mais, eu estou à disposição. Aguardo até o dia 15 a entrega dos trabalhos valendo 4,5, que é a análise do filme que eu passei para vocês, que está disponibilizado no Netflix. E, tendo dúvidas, eu estou à disposição. Ao longo da semana eu vou postar mais vídeos com relação à matéria de títulos de crédito, e espero que vocês possam estar acompanhando o desenvolvimento da aula. Ok? Bom dia, uma boa semana a todos.